Pedro e Letícia. Letícia, como é que vocês chegaram à igreja? Como é que estava a vida de vocês? Que situação vocês se encontravam? E o que aconteceu de lá para cá? Boa noite, igreja. Boa noite, bispo. Destruídos totalmente. A gente estava desalinhado como casal, questões familiares, financeiras. Ele era de outra denominação, né? Então, isso já começava aí, o desajuste. Fazem 8 anos que a gente está junto, mas desde 2020 ele começou a frequentar, a gente mudou para cá, então a gente começou a frequentar o ministério. E foi onde a gente foi tentando se ajustar. Mas era muito difícil ainda, né? Vivíamos fé diferente, só que aos poucos Deus foi fazendo a transformação através do ministério. A palavra foi entrando, foi aprendendo, foi colocando em prática e as coisas foram mudando. Sim, cada dia mais. E em 2021 ele se batizou aqui, só que ainda era... foi algo assim lindo, porque a gente brigava muito por conta disso, porque eu achava que ele tinha que fazer na força, e não era assim. E depois que eu entendi que eu tinha que orar por ele. E aí eu... entendi, você queria mudar ele na marra. E ao invés de ser na oração, no espírito, você vai falar, esse cara vai mudar nem que for no porrete. Porque começou a entrar em mim, né? Eu comecei a entender, e ele, com a cabeça dura, não entendia, né, o que ele tinha que fazer. E em 2021, um dia a gente estava aqui, e o senhor falou sobre o batismo. Simplesmente ele levantou e falou, segura minhas coisas que eu estou indo batizar. E assim, ele já estava bem mais firme. Logo após, a gente sofreu a perca do meu sogro, e eu achei que isso iria afastar ele da igreja e de Deus. Mas foi pelo contrário. A pessoa que eu mais achei que ia ficar longe de Deus foi a que mais se aproximou, e foi aí que ele começou assim, se eu não vinha, ele vinha. E o Espírito foi entrando cada dia mais. A partir daí, a gente começou a ter mais desavenças. Foi onde a gente procurou o bispo Guilherme, né? E ele começou a fazer esse acompanhamento com a gente. Ele, junto com a pastora Bruna, foram em casa um dia, fizeram orações, nos aconselharam. E foi onde a gente decidiu, porque isso ficou muito claro. Ou vocês vão se ajustar, ou cada um vai ter que seguir seu caminho. E a gente sentou, tudo de acordo com a palavra, e a gente decidiu se alinhar e se ajustar. Foi onde tudo começou a fluir melhor ainda, porque a gente estava junto na mesma fé. Literalmente, a gente decidiu mudar e deixar Deus, né, trabalhar na nossa vida, porque até então só era destruição total. E em 2022 nós nos casamos aqui no ministério, pela fé também, porque a gente marcou o casamento em fevereiro para casar em junho. Ele passando por problemas de trabalho, e eu falei, vamos, Deus vai abençoar, porque eu sempre fui muito de muita fé, assim. Eu falava, ele era a razão, e eu falava, não, nós vamos, vai dar certo. A gente se casou em junho, e eu fiz direito. Estava frustrada, passei 2 anos de muito apuro, porque eu estava perdida, passei a não me cuidar, e isso também era um problema. E Um problema se tornou um problema no relacionamento de vocês. 100%, porque imagina, uma pessoa, ele não tinha mais admiração por mim, né? Porque eu só ficava em casa chorando, frustrada, não tinha aquela esperança, aquela vontade, não estava sendo mulher, não estava nada. E eu também decidi mudar. A gente teve uma conversa e ele sempre me incentivou muito. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer um curso na área da beleza. Já fiz o curso e comecei a atender. E assim, a gente, aos olhos humanos, isso seria impossível, mas no meu primeiro mês eu já estava com a agenda cada dia melhor. Área da beleza, parte estética. Isso, cílios, sobrancelha, toda essa parte de elevar a autoestima. O que eu não tinha. Olha que lindo, hein? Olha a mudança na vida dela. E aí, no meu primeiro mês, foi um estouro que eu não esperava, e aí eu precisei me mudar de onde eu estava e abrir um estúdio ou parar. Aí eu falei para ele, você tá maluca? Com que dinheiro? Eu falei, vai dar certo. E a gente estava em propósito, o último do ano.
Não foi nos 52 dias. Tanto que eu me lembro que no meu segundo dia de curso, eu mexi com papel a vida inteira. Faculdade, estágios, e eu estava com aquelas pinças na mão, eu falei, meu Deus, e aí o Senhor entregou uma palavra aqui, que foi justa de Neemias, que ele pediu para que abençoasse a obra das mãos dele. E eu lembro que eu, no meu segundo dia de curso, com muita fé, eu falei que o Senhor abençoe a obra das minhas mãos. E ele foi abençoando. Abri o meu estúdio, em parceria com uma outra pessoa. Em dezembro, que era o meu primeiro final de ano, que é a época mais lucrativa na área da beleza, eu não tinha mais horário. Eu entrava às 7h30 da manhã e saía às 10 da noite, trabalhando sem intervalos. Inexplicavelmente aos olhos humanos, mas eu já sabia que Deus estava agindo, porque eu tinha colocado no meu propósito uma agenda cheia, estabilizada, e todos os dias. Era assim, eu chegava no domingo, eu não tinha uma cliente. Na segunda-feira, eu lotava a minha agenda. Que lindo. E aí, o dono, o proprietário da sala, pediu a sala em dezembro. Um desespero, né? Da outra parte, eu falei, vai dar certo. A gente começou a procurar, só que eu não procurava por onde eu estou hoje, porque para mim era algo distante, mas assim, desde quando eu trabalhava em escritório, eu passava 10 vezes lá naquele prédio e eu profetizava. Que é o Navarro. Que é o Navarro. Eu falava para ele, sabia que um dia eu vou ter uma sala aí? E ele falava, vai. E eu falava assim, eu vou, você vai ver, espera. E agora, hoje, eu passo lá e eu falo, você sabia que eu tenho uma sala ali? Aí ele, você falou, né? E Só faltou você falar assim, você sabia que você vai trabalhar comigo? agora ele está. E depois disso, aí eu comecei a procurar salas e aí continuei em propósito, orando muito. E eu falava para Deus, o Senhor vai me guiar, porque a gente visitou Rio Preto inteiro e não encontrávamos sala. E a corretora me mandou uma mensagem e falou, Letícia, surgiu uma sala lá no Navarro. Na hora eu falei, não tem como. E aí ela disse, vai lá dar uma olhadinha, tal. Falei para ele, Letícia, pelo amor de Deus, como assim? Não tem como. Eu não vou conseguir te ajudar. Eu falei, eu vou. A gente foi, chegou lá, eu entrei, eu falei, eu vou ficar com essa sala. O dobro do valor que a gente pagava. E ela falou, não consigo. Eu falei assim, você paga o que você já pagava e a sua parte é a minha. Ele surtou, que ele falou, meu Deus, você está maluca. Eu falei, vai dar certo. Continuei em oração. E eu falei, se for para ser, vai dar certo. Visitei algumas salas lá embaixo, não deu certo, mas no meu propósito eu tinha escrito que eu queria uma sala no alto do Navarro, e Deus fez nos detalhes, porque liberou uma sala que ninguém tinha alugado ainda, que é a minha atual sala. Fui visitar, eu cheguei lá, eu já sabia que era lá. Mandei a documentação, em 2 horas estava aprovada. Eu só poderia me mudar uma semana depois, mas meu contrato ia vencer em 5 dias. Deus, mais uma vez, colocou as mãos. Na segunda-feira, eu estava de mudança. Sábado, a gente foi limpar. Segunda-feira, eu estava de mudança. No outro dia, eu já estava atendendo. E assim, não tenho... Deus fez mais do que eu imaginava, porque eu falei para ele, a gente não vai ficar devendo. Eu vou pagar, não vou pedir emprestado. E fui profetizando mês a mês. Não faltava, sobrava. Mais uma vez, mais um dezembro, que foi o do ano passado, foi sem explicação, porque se eu já não tinha horário antes, continuei não tendo horário mais. E até então eu estava com uma parceria, mas que mais uma vez a gente falha, né? E eu não pedi direção de Deus, eu fiz essa parceria porque eu acreditei que era o melhor para mim. E eram pessoas também de fé diferente, e foi tudo também, parecia que estava amarrando. Embora estivesse dando certo, mas algumas coisas não estavam. Não havia aquela fluidez que precisava. E aí um dia o Senhor entregou a palavra aqui também, em um culto de segunda, falando sobre a gente se associar a pessoas, né? E aí eu cheguei e falei, chega, eu vou dar um basta nisso. Em novembro eu dei um basta, mais um desafio, que era eu ficar sozinha, porque até então era dividido. Tudo deu certo, mais uma vez, porque eu falei, vai dar certo. E deu certo. E até hoje, agora, desde novembro até agora, eu estou sozinha, né? Deus tem providenciado muito por nós. Letícia, você falou que
vocês tinham muitas dívidas, estavam endividado. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, não tem dívida nenhuma mais, todas as dívidas pagas. A fluidez é tamanha que ontem você comentou que ele teve que vir para poder, né, estar com você, te ajudar na administração, na parte administrativa. Então, a restauração familiar, o relacionamento de vocês. O Pedro mudou, você mudou. Ela mudou tanto, gente, que eles participaram comigo aqui nos trabalhos dos casais, eles participaram de todos, eu acho que só 2 que vocês não vieram. Fiquei internada. Só 2, o resto todos vocês participaram. Todos, né? Todos nós participamos. Eu ainda brinquei, a Letícia mudou tanto que eu brinquei, eu falei, literalmente é outra pessoa. Até a imagem dela mudou completamente, é outra pessoa. E de lá para cá, toda essa mudança na vida de vocês, essa fluidez na vida de vocês, onde você falou que você começou um projeto junto com de arquitetura, com a arquiteta, um projeto que entendi que é um sonho de vocês. Foi na madrugada de milagres, inclusive, eu já estava orando por isso, mas aquilo ainda achava que era algo distante, porque a gente ainda está recomeçando, né? E orei por isso. Então, o que eu estou entendendo que você está dizendo é o seguinte: tudo que achava que era muito distante foi mais rápido que imaginava. Foi agora. Igual o Senhor entregou ontem, não é ano que vem, é agora. Não é depois, é agora. E aconteceu mais uma vez, coloquei aqui no altar, a gente orou por isso, o dia que estavam as pastas aqui, trouxe. No outro dia a gente fechou o projeto, deu tudo certo, já está pronto o projeto, agora a gente começa a executar o ano que vem. E nós estamos participando do Plenitude do Marcelo, foi outra coisa que estava em projeto e aconteceu, que também parecia distante. E um dia aqui eu comentei com uma das irmãs, falei, a gente não vai começar agora, né? A gente decidiu esperar. No outro dia a gente estava lá e tem mudado muito. O Pedro, sobre contar testemunho, o bispo, o moço da mídia aqui da igreja, o Pedro estava nessa, sai, não sai, o Marcelo já tinha, né, dado os direcionamentos também, ele já estava mudando a mentalidade sobre ele vir, porque eu precisava dele, a demanda aumentou muito, que eu não consigo fazer tudo o que eu fazia. O financeiro antes era pouco, agora mudou. A questão, tudo mudou. E eu conversava e ele ainda tinha aquele medo. E aí Rubinho, eu acho, ele veio, deu o testemunho, a gente estava aqui, quando ele disse que ele teve medo, né? Mas que, com a graça de Deus, ele investiu. O Pedro, no outro dia, tomou uma decisão. Olha o quanto um testemunho é importante, gente. Olha o quanto um testemunho é importante. Escutou um testemunho que deu força, coragem, quer dizer, se ele teve medo também, mas foi com medo e deu certo, Deus honrou, e hoje tem se tornado quem se tornou, vai acontecer comigo também. Rompeu? Rompeu, graças a Deus. Eu vim da área do agronegócio, bispo. Eu trabalhava com a parte de fertilizante, eu tinha até uma franquia. Aí eu acabei saindo da franquia, falei, agora eu vou tocar o que é nosso. E Deus nos deu a direção, e hoje eu estou como administrador lá e lidando junto com a minha esposa. Vocês vão crescer muito, muito mesmo, em nome de Jesus. A restauração foi total. Total, bispo. E sobre oferta e dízimo. O primeiro cílios que eu fiz, que eu recebi, eu me lembro que foi, acho que, não me lembro a quantidade, mas eu dei R$50 de oferta. Foi a primeira oferta. E um outro propósito de oferta, eu dei R$1.000. Pode parecer pouco, mas para a gente que estava com muita dívida, quando eu fiz a oferta, eu falei para ele, a gente está ofertando R$1.000. Quando a gente imaginava isso? Pois é. E agora, só crescer. E o Senhor sempre liberou isso, né? Que casal que luta junto, unido prospera. Prospera. E a gente, na fé, a gente tem cada dia mais entendido isso. E eu tenho certeza que é só o começo. A gente ainda vai voltar aqui. E vocês diriam que 2024 já é o melhor ano da vida de vocês? Sem sombra de dúvida. Em 2022 eu falei que era. 2023 eu falei que era. E agora eu já olhei para ele e falei, e agora? Ontem, quando a gente saiu daqui, eu falei, ele falou, mas você vai de novo lá contar para o bispo? Eu falei, quando eu nasci com uma deficiência, né?
Já fiz 15 cirurgias desde pequena e o primeiro médico disse que eu não poderia andar, que eu seria uma menina atrofiada, e meus pais não tomaram posse disso. Graças a Deus, nunca fui. E eu falava para ele que essa perna que eles disseram que eu não iria andar, eu iria subir no altar para glorificar o nome do Senhor e um dia contar o meu testemunho. E aqui eu estou. Muito bom, muito bom, muito bom.